Eu quero dizer para você o seguinte, não existe última oportunidade. O mercado de renda variável não sofre de escassez, não há escassez de oportunidades. A única coisa que talvez impeça uma entrada segura na Bolsa de Valores é a taxa de juros muito alta. Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo eu vou falar o que eu faria se eu estivesse começando a investir na Bolsa agora. E a gente se vê logo depois da vinheta. E eu quero começar esse vídeo dando um pouco de contexto. No momento em que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic ainda está a 13,75% ao ano. A expectativa geral do mercado neste momento é que ela comece a cair em breve, quem sabe aí entrando em um novo ciclo descendente, o que seria algo positivo para as bolsas de valores, mas tudo pode acontecer, inclusive o contrário. E eu estou ressaltando isso porque eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, né? Eu também não sei qual que vai ser a situação no momento que você estiver vendo esse vídeo. Hoje, com essa situação, com a taxa nesses níveis, é um pouquinho difícil de a gente justificar a entrada em bolsa de valores, a não ser que a gente tenha condições super favoráveis. Mas eu quero começar dizendo o seguinte, que independentemente de qualquer cenário, existe no mercado de renda variável uma coisa que eu considero encantadora, que é a versatilidade. Então, na bolsa de valores ou nas bolsas de valores, assumindo que a pessoa saiba o que está fazendo, é possível ganhar dinheiro de tudo que é jeito que você possa imaginar. Então o mercado pode estar subindo, o mercado pode estar caindo, o mercado pode estar andando de lado. Se a pessoa dominar as técnicas que são usadas no mercado financeiro em bolsa de valores, ela consegue casar diferentes técnicas com diferentes cenários. Então tem técnicas que são para mercados em alta, tem técnicas para mercados em baixa, tem técnicas para mercado com direção indefinida. É que a maioria das pessoas acaba tendo acesso a técnicas e estratégias para o mercado em alta porque elas são as mais fáceis e são aquelas que por onde a gente começa a aprender. A questão do timing do mercado, ela é uma coisa bastante complicada. Às vezes a gente vê por aí, principalmente em momentos de euforia, algumas pessoas falando, às vezes pessoas da mídia, dizendo assim, olha, agora é a hora de entrar na bolsa porque é a última oportunidade, etc e tal. E eu quero dizer para você o seguinte, não existe última oportunidade. O mercado de renda variável não sofre de escassez, não há escassez de oportunidades. Todo dia, em algum lugar do mundo, não importa quais sejam as condições econômicas, financeiras, geopolíticas, etc., tem alguma coisa que está subindo, tem alguma coisa que está se valorizando. Você tem diferentes tipos de ações, você tem diferentes ativos financeiros. Então, por mais que o mercado como um todo às vezes esteja passando por um momento muito ruim, você tem alguns segmentos, alguns ativos específicos que podem ter bom desempenho. Então, não há escassez no mercado, então não há timing perfeito para a Bolsa de Valores. Não tem essa coisa de, olha, a última oportunidade, é agora ou nunca, esse é o momento. Não tem nada disso no mercado de renda variável. Porém, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é a competição da renda variável com a renda fixa. A renda variável está, ou melhor, a Bolsa de Valores, tá, para a gente colocar aqui de uma forma mais específica, ela está constantemente competindo com a taxa de juros. E a taxa de juros representa um custo de oportunidade. Então hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos aí uma Selic a 13,75% ao ano no momento em que eu faço a gravação. Isso significa que 13,75% ao ano é aquilo que você ganha ao colocar o seu dinheiro na renda fixa, com segurança, com baixa volatilidade, sem fazer absolutamente nada. Se torna muito difícil justificar qualquer outro investimento que tenha um retorno inferior a 13,75% ao ano. Então nós podemos dizer que hoje o custo de oportunidade de ir para a Bolsa é muito alto. E mesmo com todas as técnicas que eu falei anteriormente, técnicas para o mercado de lado, em baixa, buscar setores contracíclicos, etc., é complicado conseguir retornos dessa magnitude, consigam competir com aquilo que tem na renda fixa, de novo, assim, com altíssimo nível de segurança,
com pouca volatilidade. Então, eu diria que entrar na bolsa de valores é algo que pode ser feito a qualquer momento em termos de condição de mercado. A única coisa que talvez impeça uma entrada segura na bolsa de valores é a taxa de juros muito alta. Porque com taxa de juros baixa, você pode ter bolsa de tudo que é jeito também, em alta, em baixa, de lado, etc. E aí sim você pode aplicar todas aquelas técnicas. Mas com a taxa alta a coisa fica complicada, então dói até um pouco no coração dizer assim, olha, se neste exato momento, nessas exatas circunstâncias fosse entrar na bolsa, talvez eu não entraria, ou eu entraria se eu tivesse um pouco mais de segurança de que as taxas de juros vão de fato entrar num caminho descendente. Agora, os agentes econômicos, os agentes do mercado já começam a ficar um pouco mais confiantes de que isso vai acontecer. Se você, como aí alguém que está se iniciando agora nos investimentos, acha que essa tese de queda de taxa de juros, de início de ciclo de queda de juros, faz sentido, é factível, pode ser sim um momento interessante para começar a se posicionar em renda variável, porque aí sim, né, se tem a chance de adquirir ativos que às vezes estarão ali mais baratos, né, quer dizer, em condições melhores e que tendem a se valorizar caso a taxa de juros comece a cair. Mas então lembrando, o timing do mercado em si não é tão importante, mas a taxa de juros é importante porque o mercado de renda variável se subordina à taxa de juros, a taxa de juros que vai definir o custo de oportunidade. Se eu fosse começar agora, uma pessoa com zero experiência no mercado financeiro, vamos fazer de conta então que eu fiz a minha análise, cheguei à conclusão de que a taxa de juros deve começar a cair mesmo, tá? Então eu quero agora começar a me expor à renda variável, mas eu nunca fiz isso na vida. Euzinho aqui, começaria pelos fundos imobiliários. Então, faria meus primeiros investimentos em fundos imobiliários ou ETFs de índices amplos. E por quê? Vamos começar pelos fundos imobiliários. Primeiro ressaltando, eu gosto de fundos imobiliários, eu não sou talvez o fã número 1 dos fundos imobiliários, aquela pessoa que ama fundos imobiliários, eu gosto, mas não é amor definitivamente. E este momento atual tem sido um momento infeliz para os fundos imobiliários, tanto os fundos imobiliários que investem em títulos, quanto fundos imobiliários que investem em imóveis. Mas, como fundos imobiliários são ativos que tendem a ter uma volatilidade um pouco menor do que ações e têm um pagamento recorrente de aluguel, ele pode ser uma coisa que permite uma transição mais suave para aquele investidor que está acostumado com a renda fixa. Porque às vezes é um choque. O investidor que está lá na renda fixa, naquela tranquilidade, aquele tédio, até de repente cai de cabeça no mundo da renda variável, com volatilidade, com sobe e desce, etc. Então eu vejo muitas vezes o fundo imobiliário como uma espécie de treinamento, né? Uma coisa intermediária para o investidor ir se habituando mais com as incertezas e as emoções do mundo da renda variável. E no caso dos ETFs de índice, mais ou menos a mesma coisa, ETFs de índices amplos, né, como o Ibovespa ou SP500, porque permite uma exposição mais ampla ao mercado, não tem muito aquela preocupação, quais serão os setores que vão dar certo, as empresas que vão ter melhor desempenho, quer dizer, poupa o investidor desse tipo de coisa. E uma característica interessante dos índices amplos é que eles não têm aquilo que se chama de risco de ruína. É diferente de uma empresa individual ela pode simplesmente ir à falência, aquele investimento vai a zero. Já um índice, como um Ibovespa, um SP500, outro do tipo, pode até passar por períodos muito ruins, por grandes quedas, mas em algum momento, nem que seja num prazo extremamente longo, volta, aquele investimento não é perdido. Então, para alguém que está começando a se expor no mercado de renda variável, também pode ser um caminho interessante começar pelos ETFs. Então, meu primeiro passo seria por um desses dois ou os dois simultaneamente, fundos imobiliários e ETFs. Aí, assumindo que eu já começo a ficar um pouco mais à vontade, um pouco mais desenvolto com as ações, eu passaria a olhar para as ações que são as pagadoras de dividendo. Tecnicamente, qualquer empresa lucrativa é uma potencial pagadora de dividendos, mas a gente costuma se referir a empresas pagadoras de dividendos como aquelas que, às vezes até por conta do seu modelo de negócio,
tem altos dividendos. São dividendos, ela paga bastante dividendo em relação ao seu valor de mercado. Então tem altos dividend yields, como se diz no jargão. E essas ações pagadoras de dividendo, elas costumam também, de forma geral, ser um pouco menos voláteis do que as outras ações, até porque as empresas que emitem essas ações, essas empresas pagadoras de dividendo, tipicamente já são empresas maduras. As empresas pagadoras de dividendo normalmente são empresas que já chegaram no seu potencial de crescimento, não tem muito para onde ir, são geradoras de caixa, inclusive elas tendem até a se valorizar menos que as outras empresas por conta de já ter chegado no seu máximo de crescimento ou algo muito próximo disso. Então, não tem muitas emoções aí também no mundo das ações pagadoras de dividendo. Então, elas acabam também sendo adequadas para esse processo de transição. E, por fim, eu pensaria, isso na sequência, né? Quer dizer, primeiro fundos imobiliários, ETFs, depois ações de dividendo. Aí eu cogitaria depois as ações de valor, as ações que, como a gente se refere no jargão, são value, né? Value de value investing, que é aquela metodologia de investimentos que é associada a Warren Buffett, associada ao Benjamin Graham, né, do livro Investidor Inteligente, que é buscar ações que têm preços baixos em relação aos seus valores intrínsecos, é aquilo que a gente chama de ações baratas, porque essas ações com preço baixo em relação aos seus valores também não costumam ser ações ali muito emocionantes, ali de grandes e intensas movimentações, mas que tem um histórico de ser um pouco mais seguras e com desempenho um pouco mais consistente. Então, se eu fosse hoje uma pessoa com zero conhecimento, zero familiaridade na Bolsa de Valores, estou ali seguro, olha, vamos entrar aí num novo ciclo, quem sabe a taxa de juros começa a cair, né? Isso favorece o mercado de renda variável, é hora de botar um pezinho ali no mercado de renda variável, eu cogitaria a minha entrada por essa sequência. Fundos imobiliários, ETFs de índices amplos, ações de dividendo, ações de valor. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, quem sabe ajude alguma coisa aí no seu processo de decisão, caso você esteja nessa situação aí de estar pensando aí, quem sabe, em iniciar suas aventuras no mundo da renda variável, e a gente se vê num próximo vídeo.